Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Meus amigos, é aquele jogo que fica como exemplo, né, que foi aquela virada em cima do Grêmio, estava perdendo por 3-0, de repente foi 5-4 para o Fluminense. É o jogo assim, que fica marcado do Fernando Diniz em relação ao que é ele como treinador. Mas também, assim, corre muito risco. Torcedor de São Paulino vai ficar com o coração na mão, né? Eu não tenho nada contra a ideia de correr muitos riscos. Questão de usar o goleiro como apoio, trocar passes próximo à grande área para atrair o adversário e sair rapidamente nas costas dessa pressão, eu acho que é um caminho super válido. O que eu estou dizendo é que nos trabalhos que eu vejo do Diniz, faltam partes do jogo dentro do modelo. Você tem coisas muito bem feitas, principalmente com a bola, e outras muito mal feitas, geralmente sem a bola. E aí eu não acho que passe só, por mais que acho que também passa, pelas individualidades. Eu acho que passa pela metodologia. Sim. De qualquer forma... Sem dúvida. Mas a individualidade ajuda. Claro, E claro. com esse material humano na mão, no São Paulo, talvez ele consiga aprimorar o modelo de jogo dele. Sim. E até trabalhar com mais facilidade outras etapas do jogo também. Porque alguns princípios que ele vai desenvolver no São Paulo agora, o Dani Alves já tem de sobra, os outros jogadores, o Hernanes com a experiência dele e outros Pato, tantos. Pablo, Anthony. Por mais que o Diniz ele O Juanfran. se difira dos demais, porque tem um jeito de fazer as equipes jogarem muito específico, né? Bem fora da curva para a nossa realidade, eu não acho que o trabalho dele seja essencialmente tático. Talvez seja menos tático do que deveria. Tem mais a ver com uma ideia de futebol. E que é muito legal de se ver, mas que nem sempre é bom de se relacionar se você se importa. E eu estou falando da torcida para o campo, de estar convivendo diariamente com o que é o tipo de trabalho e dependendo dele quando a gente fala de desempenho e resultado. Eu gosto de ver, mas acho que não é completo, ainda não contempla todas as fases do jogo. E é por isso que não engrena de vez. E a estreia dele vai ser só contra o Jorge Jesus, contra o Flamengo, líder do campeonato, o time que está jogando mais bonito nesse Campeonato Brasileiro. E hoje a gente teve a entrevista coletiva do Felipe Luiz, jogador importante que fala sobre esse Flamengo que vai enfrentar o São Paulo no final de semana com o que tem de melhor. Porque o Jorge Jesus falou, depois do jogo do fim de semana, no meio de semana contra o Internacional, vai com o que tem de melhor. Vamos aguardar, mas eu quero ouvir o Felipe Luiz. Achei muito engraçado, a gente comentava muito, né, no clube lá na Europa, tanto no Atlético como no Chelsea, que aqui eu era o lateral defensivo quando eu vinha para a seleção e lá eu era o lateral ofensivo do Chelsea. Com o Simeone, obviamente que ele, dependendo de alguns jogos, ele não queria nem que eu passasse do meio campo e tem outros jogos que ele queria que eu jogasse aberto lá, que eu não voltasse para marcar. Então depende do adversário. Talvez não seja tão ofensivo quanto outros laterais brasileiros que chegam 8, 10 vezes na linha de fundo, cruzamentos e tudo mais, mas mais dinâmico, de uma forma mais dinâmica, por dentro, por fora, ou talvez não atacando tanto, mas defendendo mais, quando tem um cara muito perigoso como tivemos nos últimos jogos. Quando o jogo permite e tem abertura para o lado esquerdo, com certeza eu tento ir o máximo de vezes possível. Essa também é a indicação do meu técnico. Não temos por que poupar, a gente está lutando pelas duas competições, estamos no Brasileiro, o momento mais difícil da competição, onde vão ter muitos jogos, onde a gente vai precisar de todo mundo. O plantel é excelente, temos muitas peças e quem ele precisar para esse jogo vai estar no melhor nível. Depois, quando acabar esse jogo, já vamos pensar no próximo, mas o principal agora, sem nenhuma dúvida, é o São Paulo. Antes do Lino falar por que ele acha que é um miguezinho jogar com esse time completo ou não, você suspeitou. Vem não. Suspeito, não, mas eu tô Faz achando... todo sentido. Mas não, antes eu quero ouvir do Rafa o seguinte. A entrevista do Felipe Luiz, ela é sempre muito consciente, é um cara muito inteligente, é um cara que fala muito bem, se expressa muito bem. E ele falou dos estilos, né? De uma maneira no Chelsea, de outra maneira no Atlético de Madrid. No Flamengo, ele é um lateralzão bem equilibrado, né? Um cara que tá bem atacando e bem defendendo. Passa muito pelo que o Lino falou, é uma compreensão do jogo muito acima da média. E mesmo quem individualmente para mim não enche os olhos, e aí eu posso citar o Pablo Mari, por exemplo, ele vem com uma compreensão do jogo acima da nossa média, da nossa realidade. E ele dá as respostas que o Jesus precisa, muito rapidamente.
E o Felipe Luiz, cara, pro nosso padrão, é excelência, assim. Top, né? A mais, né? E a capacidade de jogar em diferentes maneiras, com diferentes estilos de jogo, de maneiras de se ver futebol. Um lateral muito mais preocupado com o corredor, posicionamento de linha de 4. No Flamengo, vindo por dentro em vários momentos, virando mais um jogador de organização no meio-campo. Ele tem capacidade para isso. É um dos laterais que melhor tem o passe que quebra a linha de meio-campo do adversário, que encontra o cara atrás, né, no entre linhas, né, entre a zaga adversária e o setor de meio-campo. Por isso, vir por dentro faz sentido em vários momentos. Ainda mais se o Flamengo tem um Bruno Henrique partindo do lado ou um Arrascaeta partindo do lado, dependendo da escalação. Então é muito acima da média. Ele falou de variações, né? Ele estava falando que com o Simeone ele podia jogar uma partida inteira só defendendo, uma partida inteira aberto, atacando. Não podia passar do meio campo. E essas variações vêm a partir de um primeiro modelo. Você cria o primeiro, depois você vai buscando as variações, as questões estratégicas em função do adversário, característica do adversário, posicionamentos, jeito de jogar para aquela partida, os companheiros que você tem, essas variações. Você precisa tempo. Sim. O problema é que a gente não consegue elaborar o plano A. E às vezes cobra o B, C, D. Por isso que o Juan Fran chega, olha e fala, é estranho como desorganiza rápido. Desorganiza rápido porque não encontra um padrão. Porque não há o hábito, não se constrói uma forma de jogar que tenha sequência. Toda hora você troca. Ou troca boa parte dos jogadores, ou troca o cara que comanda, e o outro pensa diferente. E é um eterno recomeço. Você nunca engrena num caminho que vai trazer esse padrão. Para o cara reconhecer que ele está dentro de um contexto que funciona e para um jogador, mesmo muito acima da média, ser capaz de responder no mais alto nível. O coletivo desorganizado empurra os caras para baixo. É difícil o jogador individualmente muito bom puxar um coletivo ruim para cima. Ele pode ir bem num jogo, no outro, mas ele não sustenta uma campanha. Ô Lino, por que o Flamengo, líder do campeonato, não poderia escalar um time totalmente titular, brigando aí com um rival forte e sabendo que o Palmeiras está encostando? Primeiro, ele tem Libertadores para pensar, e se ele não tiver essa obsessão, se não tiver isso em mente, se não tiver isso na cabeça de forma realmente obsessiva, ele não vai conseguir passar pelo Grêmio. Mas gera desgaste um jogo no sábado você precisa ter certeza de que o Pablo Mari, depois de 13 jogos, está bem e vai poder fazer o 15º na semana que vem. Você precisa observar a idade de Rafinha, de Felipe Luiz, de jogadores que você tem no elenco que vão sentir em algum momento. Você precisa identificar também no jeito de jogar do adversário que tipo de exigência você vai ter na partida para esses jogadores e para o seu modelo também. Se o Jorge Jesus não estiver pensando nisso, ele não tem o nível que a gente pensa. É claro que ele está pensando nisso. É claro que ele vai avaliar o nível de desgaste de jogadores. Se ele chegar à conclusão de que na boa dá para botar todo mundo e jogar inteiro depois contra o Grêmio, maravilha. Mas eu ainda duvido. Acho que ele vai poupar a gente amanhã. Não, e também fica difícil para o Jorge Jesus analisar, ele com o staff dele, analisar, por exemplo, o que é o São Paulo, porque está chegando um treinador novo, está chegando um treinador que pode surpreender com uma escalação, pode ser defensivo, pode ser ofensivo. A informação que eu tenho é que pode ser um time mais ofensivo com a mão já na estreia, já no jogo no Maracanã. Então é uma situação assim muito complicada, mas eu entendo ao mesmo tempo que você está lá na frente, você está vendo um Palmeiras fungar no teu cangote, jogar em casa com mais de 60 mil pessoas que a gente vai ter amanhã contra um São Paulo, contra um time do nível que é o São Paulo, com os jogadores que tem, eu não vejo outra saída a não ser colocar o time que você tem de melhor, o principal. Boca e River vão jogar terça-feira agora e estão colocando o time misto nesse fim de semana. Mas o campeonato argentino não está na sétima, oitava rodada. Mas foco completo. É um Boca e River, é outra coisa, é um campeonato à parte. Mas foco completo na Libertadores. O Flamengo está pensando nisso e ele está pensando nisso. Mas o nível de concentração, o nível de confiança que o time tem dentro de campo, dá ao treinador essa ferramenta dele poder escalar o time principal? O Jesus nunca passou pela realidade que ele vai enfrentar nos próximos 3 meses aqui. Porque por mais que existam jogos no meio de semana na Europa, eles estão muito mais relacionados às taças locais e aos campeonatos europeus, os campeonatos continentais. Essa ideia de que o Campeonato Brasileiro consegue preencher quarta e domingo, independentemente do que é a sua classificação nos torneios continentais, é que pode quebrar o trabalho dele. Porque até aqui ele fez o que eu acho que é um caminho mais próximo do ideal. Você tem que equilibrar minimamente, e o brasileiro vai perder a força máxima, é não trocar todo mundo. É não desfigurar a equipe. Ter um tipo de escalação
que sustente algumas armas, que te traga um equilíbrio, que te traga alguma forma de padrão de jogo que vem sendo apresentado. E ele fez isso até aqui. Em jogos onde tirou parte dos jogadores, não foi um time desfigurado, um time completamente diferente que entrou em campo. Eu acho que vai ser esse o caminho mais uma vez. A Mas Arrascaeta tá ainda jogando assim, todas. ainda assim pode não ser suficiente. Até porque o Arrascaeta tem convocação. O próprio Gabigol, que acaba não tendo substituto. Tem jogadores importantes, emblemáticos na equipe. Eu acho que o desnível do 11 titular para alguns jogadores que têm que ser utilizados no grupo é que pode significar uma queda de desempenho para o Flamengo. Principalmente se ele não abrir mão do uso, e isso significar lesão, período de ausência um pouco maior, e é algo que ele está vivenciando pela primeira vez na carreira. Pode ter sequência de jogos, não é que não se jogue no meio de semana em Portugal ou na Europa, mas não é da forma como essa arrancada de 19 rodadas em pouco mais de 75 dias acontece Então, no o futebol Flamengo brasileiro. não tem um elenco tão primoroso. É desnivelado. Né? É desnivelado. Transfira os problemas do Grêmio para o Flamengo. Tira um dos zagueiros do Flamengo, como o Grêmio está perdendo o Jeromel agora. Tira um meia de ligação, o Arrascaeta do Flamengo agora, como o Grêmio está perdendo o Jean-Pierre. Né? Tira o Maicon. Quem pode ser o Maicon? O Gerson, do time do Flamengo. Você tira então Rodrigo Caio, O Gerson, Leonardo na direita, né? Rodrigo Que tava Caio, estabelecido. Gerson e Arrascaeta. Leonardo, se for o caso também, um dos dois laterais. O Grêmio hoje tem problemas seríssimos para resolver. Está tendo que reposição. administrar isso. O nível de quem- O Flamengo está tendo como grande virtude a saúde desses jogadores. Os caras não estão se machucando. Então, será que você vai agora, às vésperas de Libertadores, levar esses caras próximos do limite? Eu não faria isso. Eu pouparia muito mais gente até. É o que a gente vai ver. O Rafa e o Lino são conservadores, poupariam. Eu não O pouparia. Jesus é zero conservador. Eu acho que ele vai mesclar. Eu não pouparia. E eu quero saber de você, torcedor do Flamengo, na hashtag Troca de Passes. Você pouparia contra o São Paulo, o jogo que vai acontecer amanhã no Maracanã? Por falar em internauta, nosso internauta que está sempre ativo aqui nas nossas redes sociais, no Twitter, na hashtag Troca de Passes, mandou perguntas para um jogador que está Fala pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.